Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós, amém? Então, nesses dias que se passaram, eu estava conversando com um casal de amigos que faz já alguns anos estou evangelizando, e esse casal de amigos, em realidade, a esposa que estava grávida, faz um tempo já, e 4 meses, acho, e ela acabou perdendo o bebê. E ela entrou numa profunda depressão e se fechou, eu não conseguia falar com ela, apenas com o esposo. E nessa última semana ela me chamou e disse que você venha orar comigo. Nós fomos, estivemos com eles, passamos uma parte da noite com eles orando, conversando. E nessa conversa algo interessante ela trouxe para a gente. Ela disse assim: eu sou grato a Deus porque eu sei que você está orando por mim e tal, não sei o quê. E uma coisa aprendi, porque eu estava muito deprimida, mas uma coisa eu tenho aprendido em tempo. Eu estava declamando por o que tem acontecido comigo. Eu desejava muito ter esse segundo filho, e aconteceu toda essa situação, aconteceu essa fatalidade, aconteceu com 4 meses, fiquei bem mal. E nesse momento de declamação, nós somos cristãos, tá, irmão? São pessoas que estão evangelizando, não tem nada a ver com. E ela diz assim: e nesse momento assim, eu percebi que de alguma forma Deus estava falando comigo e diz assim: vamos, mas cara, você está insatisfeita ainda? Eu te di um filho, te di teu esposo, te di recursos, te di tantas coisas, você ainda reclama? Você não entende que tem um propósito com isso? A menina assim, pouco lê a Bíblia, só lê quando estamos lá, vamos dizer assim. E ela, contando isso, me fez pensar uma coisa bem interessante. Assim como essa pessoa, tem muitos ainda, hoje, que estão insatisfeitos com aquilo que têm. E essa insatisfação leva as pessoas sempre a querer mais, querer além das coisas. E isso muitas vezes machuca ou perverte as pessoas, em essa ansiedade, em essa ambição de ter coisas diferentes. Só que o que mais me intriga, o que mais me chama a atenção é que esse pensamento se introduziu dentro da igreja. E não é de agora, gente, não é de agora. É de séculos, desde que a igreja existe. E a insatisfação de conhecer algo além, ir a algo além mais do que já tem. E diante dessa insatisfação, Paulo vai vir a um encontro de uma igreja, que é a igreja de Colossos, para dar algumas respostas a esses insatisfeitos. Na época tinha sido introduzido dentro da igreja o esoterismo e o gnosticismo na igreja de Colossos. Paulo escreve esta carta aos Colossos, nós vamos a ler a partir do capítulo 15 até o 23. E Paulo escreve esta carta à igreja de Colossos quando o esoterismo e o gnosticismo tinham tomado conta da igreja. E essas informações chegaram a Paulo quando ele estava na cadeia em Roma. E no ano 60, mais ou menos, Paulo escreve esta carta dirigida à igreja de Colossos para responder, para refutar todas essas heresias que o gnosticismo estava promovendo dentro da igreja, fazendo com que a igreja se sinta insatisfeita com aquilo que já tinha. E o que o gnosticismo dizia? O gnosticismo dizia primeiro que a matéria era absolutamente ruim, era absolutamente má, e consequentemente o corpo humano seria má. Então se concluía que Jesus não poderia ser Deus porque ele é um homem, e como homem era ruim, era mau, então não poderia ter essa relação. Então o gnosticismo negava totalmente a encarnação de Deus. E em contrapartida, os gnósticos e os esotéricos na época dentro da igreja influenciavam, empurravam a igreja a ter contatos com anjos e a adorar anjos, a ter experiências espirituais, além daquelas que os apóstolos tinham ensinado à igreja. Além disso, os gnósticos e os esotéricos falavam que havia muitos outros criadores, muitos outros deuses. E classificavam os homens em 3 grupos.
homens terrenos, os homens psíquicos e os homens pneumáticos, os mais desenvolvidos espiritualmente. Diante desse quadro, diante dessa realidade que a igreja estava vivendo, é que Paulo vai dar uma resposta e vai dar uma direção à igreja que estava se desviando daquele propósito por el qual ela tinha sido criada. Então, vamos a começar. Abra sua Bíblia, então, lá no livro de Colossenses. Carta aos Colossenses, capítulo 1. E vamos a ler do verso 15 até o verso 17 e logo nós vamos a seguir lendo. Antes de nós darmos continuidade, eu queria que nós orássemos ao Senhor uma vez mais. Amém, Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque Tu estás em nosso meio. Tu és nosso Redentor, nosso Salvador. Tu nos tens alcançado com Tua graça e com Tua misericórdia. Tens, Senhor, com Tu sangue limpado todos os nossos pecados e nos tens apresentado a Deus, nosso Pai, santo, sem mancha, Pai. Nós Te agradecemos por isso. Peço que agora Teu Espírito Santo, Senhor, que nos conduz e nos leva a toda a verdade, possa, Senhor, trazer luz a nossos corações, Senhor, a nossas mentes, a nosso entendimento, e nós possamos, Senhor, nos firmar em aquilo que Tu, como Deus, como Pai de nossas vidas, tem nos ensinado. Senhor Jesus Cristo, nós colocamos em Tuas mãos este tempo de meditação na Tua palavra, que em Teu amor Tu possas nos edificar e que Tua palavra possa frutificar em cada coração aqui, em nome de Jesus. Amém. Então, como estamos dizendo assim, a igreja de Colossos estava passando uma situação bem difícil nesse momento. E é diante dessas dificuldades, dessas ações heréticas, dessas ações diabólicas que eles estavam confrontando, é que Paulo vai vir e vai dar resposta, ou vai dar uma palavra de direção à igreja nesse sentido. Versículo 15 diz assim: Ele é o primeiro filho, e essa revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois, por meio dele, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades. Por meio dele, para ele, Deus criou tudo o universo. Antes de tudo, ele existia. E por estarem unidas com Ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Uma primeira coisa que nós podemos declarar ou confirmar aqui é que Cristo é plenamente suficiente para o cristão, pois a sua revelação nos mostra de fato quem é Deus. Nos mostra que Ele é o próprio Deus. Sua revelação, sua manifestação gloriosa, seu nascimento, a sua vida, a sua caminhada nesta terra, seu sacrifício, nos mostra claramente que Ele é Deus. E se que nós queremos ver Deus, se nós temos esse almejo em nossos corações de ver Deus, a que se assemelha, nós devemos contemplar a Jesus. É isso que está falando Paulo. Você quer ver Deus? Venha para Jesus. Venha para Jesus. Porque Ele representa a representação perfeita de Deus e mostra aos homens toda a perfeição. Quando você vê a Jesus, você vê Deus nele. Ele é Deus. Então você vê toda a perfeição da criação. De modo que pode ser visto, conhecido e entendido. Agora, uma coisa interessante, Paulo aqui, parafraseando, ele disse, vamos dizer assim, olhem este Jesus, ele não só mostra quem é Deus, mas também o que o homem estava destinado a ser. Jesus, Paulo disse que Jesus é o segundo Adão. É o Adão perfeito da criação de Deus. Por um lado, ele é Deus, mas por outro lado, ele é 100% homem. E é o homem perfeito, em quem nós devemos nos espelhar. Mas o pessoal da igreja de Colossenses, dos Colossos, estavam tão atraídos por esses misticismos, que eles tiraram todo o olhar de Cristo e começaram a olhar a essas aparições, a essas sensações, a esses movimentos, que estavam totalmente perdidos daquilo que Deus de fato era. E
o que ele representava. Então Paulo vem e diz assim, cara, Cristo é o único. Jesus é o único meio. Jesus é a única mostra visível de Deus, invisível. Jesus é a única imagem em qual você pode se focar. E nós encontramos então em Jesus, por assim dizer, a revelação tanto de Deus, como do homem perfeito. O homem perfeito se revelou em Cristo. Nós estamos em caminho à perfeição, estamos sendo aperfeiçoados. Nossa meta é ser parecidos com quem? Com Jesus. Esse é o desafio para você e para mim. Nós seremos parecidos com anjos. Nós seremos parecidos com outras situações. Seremos parecidos com Cristo. Esse é o desafio para nós. Para nós e para aquelas pessoas daquela época, os filósofos modernos, como os filósofos antigos, diziam, Jesus não é suficiente. Você tem que buscar outra coisa, você tem que se encontrar com anjos, você tem que ter sensações, você tem que perceber em suas emoções, você tem que ter outro entendimento. Não, espera aí, Jesus está aí. Algo mais falta. Esta semana, eu tive a oportunidade de reencontrar com um familiar meu que veio da Bolívia, ele é general do exército aposentado. E estamos conversando e ele disse o seguinte para mim, que por me reencontrar de muito tempo, eu não quis nem refutar suas situações em certa forma, mas na medida do possível coloquei algumas coisas para ele. Mas ele me disse uma coisa bem interessante e bem herética. Ele disse, cara, a Bíblia tem bons conceitos, mas há um movimento hoje no mundo que te mostra que do lado esquerdo de tu cérebro é tu ego, mas do lado direito de tu cérebro é o eu sou, o Deus que você é. Então a Bíblia tem bons conceitos, mas cara, deixa de lado a Bíblia, não fala do pecado, fala apenas do amor. Você vai ver como a igreja vai estar cheia, você vai te tornar rico, você está perdendo tempo, deixa de lado. Porque você já pensou, se esses caras que escreveram a Bíblia não erraram? E eu olhei para ele e disse, cara, você sabia que a Bíblia é um livro inspirado por Deus? E Deus usou homens igual que você e que eu? Ah, mas eu não acredito nesse negócio, não. Então, essa mesma forma de pensar que esse meu parente estava tendo naquele momento, era a forma de pensar que os esotéricos, que os gnósticos, que toda essa galera tem hoje. E isso está dentro do movimento da igreja, de uma forma geral, gente. Negando os princípios bíblicos, negando que a Bíblia é essa palavra, a única palavra verdadeira de Deus, e inventando modas que estão fora do contexto bíblico. E Paulo se levanta para justamente refutar essas situações que a igreja estava passando. O versículo 17 diz, antes de tudo, ele existia, e por estarem unidos com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Os esotéricos não acreditavam que Cristo estava, que Cristo era Deus, não é? E que Cristo se manifestou como Deus em um ser humano. Não acreditavam nisso. Em outras palavras, Paulo está dizendo que Jesus Cristo é o fundamento de todas as coisas. Sem Ele nada existe, nada. Sem Ele não existe nada. Assim Paulo estava quebrando o paradigma do homem, de que é preciso de outras revelações, além para achar que pode crescer ou pode estar mais íntimo com Deus. Pois não precisa de outras revelações, meu irmão. Nós precisamos de conhecer isto que está aqui dentro. Nós precisamos ter uma intimidade com Cristo a cada dia. Isso nós precisamos. Então podemos concluir dizendo que Cristo deve ser o único fundamento para nós. Pois somente Ele nos conduz, Ele governa nossas vidas, Ele governa todas as coisas. Lá no versículo 19, eu queria que você fosse ao versículo 19 agora. Diz assim, pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. O gnosticismo, eles negavam plenamente essa realidade. Eles não aceitavam que Jesus fosse Deus. Não aceitavam, aliás, que nenhum homem fosse Deus, não é? Porque a carne era má. Então, em hipótese alguma, Jesus podia ser Deus. Não podia ser. Para os gnósticos havia um processo de evolução.
né? Uma dinâmica evolutiva que levava o ser humano a passar por degraus e saía daquele nível humano para um nível emocional e depois para um nível pneumático, que era uma situação mais elevada na realidade espiritual que eles consideravam. E até agora consideram, está? O gnosticismo não mudou sua história, ele continua. E muitas vezes bem infiltrado dentro da igreja. Em Cristo nada fica excluído. Ele é a revelação completa e final de Deus, em tal medida que não é necessário adicionar mais nada. Você não precisa mais acrescentar nada àquilo que está dito dentro disto para você ter uma intimidade maior com Cristo. Não precisa. Apenas você precisa se relacionar profundamente e intimamente com Deus, através do seu Espírito, através do seu Filho, que é Jesus Cristo. O que tudo isso nos ensina? Nos ensina que Cristo é a revelação visível do Deus invisível, Criador de todas as coisas, e plenamente suficiente para proporcionar a você e a mim paz, consolo, alegria, satisfação para nossas almas. Portanto, meus irmãos, busque intensamente aprofundar seu relacionamento com Cristo, através da leitura, através da oração, através do serviço cristão. E pare de angarar, de vasculhar em poços, em cisternas que não têm água, que não levam a canto nenhum. Só Cristo pode te satisfazer. Só Cristo pode te satisfazer. De repente, esse pessoal da igreja de Colossos encontrava satisfação em esses momentos de histeria que tinham, mas eram temporais. A satisfação que Deus nos oferece em Cristo, ela é eterna, ela é completa. Segunda coisa que nós vamos ver nesta noite, deixa eu colocar o texto aqui. Cristo é plenamente suficiente porque Ele é quem dá vida à igreja. Está? Verso 18 diz assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é Ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente Ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Paulo nos diz agora, neste versículo, que Jesus, o que Jesus de fato é para a igreja, não é? Vemos neste texto duas grandes verdades que eu vou colocar aqui. Uma primeira, que Cristo é a cabeça da igreja, está? Pois Ele é plenamente suficiente porque Ele é quem dá direção à igreja. Então a igreja está satisfeita porque Ele vai suprir a necessidade dessa igreja. A igreja é o corpo de Cristo, quer dizer que é um organismo através do qual Cristo opera. Cristo faz milagres, Cristo faz maravilhas, Cristo transforma a realidade das pessoas através de sua igreja, através desse organismo que é a igreja, através de sua e de minha vida como igreja. Ele vai transformar a vida das outras situações e as realidades do contexto. Agora veja bem, cada palavra e cada ação da igreja deve ser ordenada, dirigida por Ele. A igreja deve viver e mover-se de acordo com seu mandato. Sem Ele e a igreja, sem Cristo ser a cabeça da igreja, ela vira um monstro. Está? Ela vira um monstro. Se torna uma organização deformada, incompleta, sem cabeça, defeituosa, desconectada de Cristo, e mais ainda, ela está a ponto de ser condenada. Pois ela por si mesma não tem a capacidade de caminhar, se nós não temos a Cristo. Esse é o problema da igreja de Colossos. Eles não tinham Cristo como centro de sua adoração. Eles tinham anjos, qualquer outra coisa estava acima deles como sendo o centro de sua adoração. E isso estava desviando a igreja do propósito para o qual ela tinha sido criada. Então Paulo diz assim: cara, Cristo é quem tem que dar a ordem, e vocês têm que seguir a ordem, a direção que Cristo está dando. Mas vocês estão seguindo a direção de anjos, direção de experiências. Vocês estão em experiência, vivendo, e vocês estão indo para onde? Volte.
Olhe para Cristo, deixe que Cristo governe a igreja e que ela conduza. Isso Paulo estava dizendo. E é interessante ver, gente, que essa realidade, se você for lá no capítulo 3 do livro de Apocalipse, no verso 20, tem um texto que nós conhecemos de cor, né? Que muitas vezes esta nós usamos para evangelizar pessoas que, na verdade, este texto não tem nada a ver com evangelização, está? Mas vá lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Encontraram? Essa é uma mensagem que está sendo escrita para a igreja da Odisseia e que ela está, a meu modo de ver, passando por essa realidade, em la qual Cristo não é mais a cabeça. Vamos a começar a ler no 14 para entender. Capítulo 3 de Apocalipse, verso 14. Ao anjo da igreja da Odisseia, escreve o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele que por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são frios nem quentes. Como gostaria que vocês fossem uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida, temos tudo o que precisamos. Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus, cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas, para se vestirem e cobrirem sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio, para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que eu amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentar ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Então aqui, esta igreja parece que estava passando a mesma situação da igreja de Colossos. Eles não estavam mais debaixo da coordenação, debaixo da direção de Cristo, mas estavam debaixo de sua própria direção. Os de Colossos estavam debaixo da direção dos esotéricos e levando, dos gnósticos, levando a adoração a anjos, mas esta igreja estava debaixo da direção deles próprios. E Jesus não era mais a cabeça. E ele diz assim, cara, estou batendo a porta. Se vocês ouvirem, eu vou entrar. Eu não quero que você saia de sua casa. Eu quero que você fique dentro de sua casa. Eu quero jantar com você. Eu quero me relacionar com a igreja. Eu quero viver com a igreja. Não quero que vocês saiam da igreja. Eu quero fazer parte de vocês. Mas parece que essa igreja tinha deixado fora. E é interessante ver que essa igreja se considerava uma igreja top. Vamos dizer assim. Eles se consideravam uma igreja rica. Mas Jesus diz, cara, vocês são cegos, são pobres, miseráveis. E de fato, gente, assim, a miséria, a pobreza, a cegueira acontece porque não está a cabeça. Pô, se não a cabeça, como que você enxerga? Não tem. Então, nós devemos nos aperceber para isso. Paulo estava falando assim, irmãos de Colossos, vocês têm que entender que Cristo é a cabeça e devem se submeter a Ele, e somente a Ele. Parem de estar buscando revelações extra bíblicas para vocês serem mais fiéis ou mais espirituais. Não façam isso. Não façam isso. Segunda coisa que nós encontramos nesse texto é que Cristo é o primogênito dentre os mortos e por isso ele é plenamente suficiente para dar e suprir todas as necessidades que a igreja tem. Paulo volta mais uma vez atrás para falar de aquilo que aconteceu com a ressurreição de Jesus, porque esse ainda era o ponto de discussão no meio da igreja, a ressurreição de Cristo. Ainda era um ponto fresco, atual. Tinham se passado 60 anos, mais ou menos, ou 30 anos mais ou menos da morte, desde que Jesus tinha morto e ressuscitado. Então era uma situação que era atual, que estava sendo trabalhada, que estava sendo conversada ao interior da igreja como um todo. E aí Paulo vem
e traz essa situação para dizer que Jesus, que a ressurreição de Jesus é a única, por isso que ele se tornou primogênito entre os mortos, porque ele é o único que morreu e ressurgiu para nos dar vida. Não é um anjo, não é nada, ninguém além de Cristo. Nada, ninguém. Não eram outras coisas que podiam dar-te alegria, felicidade, salvação. Só Cristo, só a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus foi única. Não haverá mais, ninguém mais vai morrer, gente. E ninguém mais vai ressurgir da morte para trazer salvação para a humanidade. Isso já aconteceu e acabou, foi consumado. Jesus disse que isso foi consumado. Então, mas pelo contrário, ele morreu. E morreu para levar a sua igreja, dar à sua igreja, esse ponto fundamental que era a reconexão com o Pai. Todos nós precisamos nos reconectar, não é? E isso é o que Jesus tinha feito, o que Jesus estava fazendo em seu convívio com a igreja, em seu relacionamento com a igreja. Por isso ele é o Senhor da vida, essa fonte, a origem da igreja, é aquele que dirige, é aquele que governa a igreja, o Senhor de tudo e de todos, pois ele venceu a morte. Portanto, ele é plenamente suficiente para a igreja. A igreja não precisa de mais coisas, gente. Não precisa de ver anjos descendo aqui, subindo anjos. Ele não traz grandeza nem satisfação à igreja. Logo que sempre traz satisfação é a presença de Cristo na vida de cada um de nós. Esse sim faz diferença. Esse sim completa nosso ser. Esse sim nos guia e nos direciona, nos edifica e nos santifica. Só Cristo. E ele deu à igreja todo o poder para vencer o mal. Não é? Não diz isso Mateus? Capítulo 16, verso 18. Diz, e não prevalecerão as portas do inferno contra quem? Contra a igreja. Não é que as portas da igreja não vão a prevalecer contra o inferno. Não, as portas do inferno não vão a prevalecer contra a igreja. As portas do inferno não vão. Então, Cristo deu toda a autoridade, todo o poder, toda a graça, a igreja que estava ou está debaixo do seu comando. Certo? Então, gente, é muito fácil embarcar em caminhos que nos afastam de Cristo, em doutrinas que nos levam para longe de Cristo. E é o que tinha acontecido e estava acontecendo com a igreja de Colossos. Eles foram... Esta igreja de Colossos não foi uma igreja que foi plantada, vamos dizer assim, por Paulo, tá? Esta igreja de Colossos foi plantada por um discípulo de Paulo, que era Epáfras. Epáfras que plantou essa igreja. E Epáfras mantinha esse relatório para Paulo. E ele recebeu todo esse relatório de todas essas situações que estavam acontecendo. Se você ler mais na frente, havia muitas outras coisas. E uma das coisas interessantes que estava acontecendo com essa igreja, nesse período, é o seguinte... Vire 2 folhas, ou uma folha só. Vá ao capítulo 2, o verso 16. Capítulo 2 do livro de Colossenses, capítulo verso 16. Toda essa situação tinha levado a igreja a um orgulho tal, que Paulo dizia o seguinte: portanto, ninguém faça para vocês leis sobre o que vocês devem comer ou beber, ou sobre os dias santos, e a festa da lua nova, e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que viria. A realidade é Cristo. Não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, por dizer ter visões e insistir numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla todo o corpo e o alimenta e o mantém unido por meio das juntas e dos ligamentos, e assim o corpo cresce como Deus, com Deus na cabeça. Então, gente, todas essas situações levam a esse desordem, levam a essa desvirtuação, vamos dizer assim, que fazem com que essas situações tomem tal proporção dentro da igreja, que façam sentir aos outros menores, porque tem alguma revelação, porque tem alguma sensação, porque fazem alguma coisa além.
e fazem sentir que são melhores que os outros. E Paulo disse assim, cara, não é assim não. Que qualquer que venha com essa conversa, pode deixar de lado. Essa é uma falsa humildade. Essa é uma falsa humildade. Então, Cristo nos corrige. Paulo está corrigindo a igreja e mostrando, gente, nós precisamos focar nossos olhos em Cristo. Ele é a cabeça da igreja. Ele é quem dá direção à igreja. Ele é quem dá vida à igreja. Ele é quem proporciona salvação à igreja. E é nesse entendido que nós também devemos estar conectados com Cristo. E, gente, assim, nós estamos conectados com Cristo quando nós estamos juntos, orando juntos, quando nós estamos juntos, lendo a Bíblia, meditando na palavra, quando nós estamos juntos, trabalhando em prol dos outros, quando nós estamos servindo os outros, nós estamos junto com Cristo. Não diz a palavra que onde 2 ou 3 estão reunidos, Ele está no meio deles? Ele está. Mas quando nós estamos reunidos, entre 2 ou 3 ou 4 ou 5, sei lá, quantos foram, e nós estamos pensando que eu quero ter uma sensação, que eu tenho uma revelação, que... Cara, isso não é desvirtuando daquilo que Cristo quer. Daquilo que Cristo quer e que aquilo que Cristo propõe para a sua igreja. Terceiro ponto aqui, irmão. Muito bem, até aqui em esses 5 versículos, de 15 ao 20, Paulo vai exortar, vai ensinar a igreja a respeito de tudo isso que nós temos falado. Agora, a partir do verso 21, que nós vamos ler a continuação, ele vai trazer algumas revelações bem interessantes. Vamos ler verso 21 ao 23, tá? Diz assim, antes, vocês estavam... Deixa eu colocar, creo que o texto está aqui. Aí, ó. Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do Filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis e firmados sobre o alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo. E esse Evangelho que tem sido anunciado ao mundo inteiro. Então, como nós acabamos de falar, Paulo, depois de dar uma direção à igreja, de dar um esclarecimento sobre as situações, Paulo vai vir e vai trazer uma palavra de encorajamento para a igreja, não é? Diz agora, ele aponta para Cristo novamente e mostra que é só ele que pode reconectar o homem com Deus. Essa tarefa não é realizada, gente, não é realizada por anjos. Eu não me reconecto com Deus, eu me torno mais santo porque eu oro mais. Eu não me reconecto com Deus, eu me torno mais perfeito porque eu tenho sensações, caio, levanto. Nada disso. Paulo está dizendo assim, gente, vocês se reconectaram por Deus porque Cristo deu sua vida por vocês. Vocês foram reconectados e essa tarefa é só responsabilidade de Jesus, não é? Anjos, esforços humanos, pensamentos positivos, filosofias espirituais, nada disso nos leva a uma reconexão com Deus. Só Jesus pode nos reconectar com o Pai. Aliás, gente, se nós pensarmos bem, ao longo da história da humanidade, o homem sempre tentou se reconectar com Deus. Sempre buscou. Por isso que nós temos um sinfim de religiões. Todas elas que buscam. Religião é religar, reconectar. Eles sempre buscaram se reconectar. O ser humano, sempre, no fundo do seu coração, ele buscou se reconectar com Deus. Mas os meios que ele tinha eram totalmente inadequados para restabelecer a reconexão. Por isso que Deus mandou Jesus. Porque esse é o único meio adequado para nós reconectarmos com Deus. Agora, neste texto, irmãos, há 2 coisas que eu queria mencionar, que eu não coloquei aqui, mas quero mencionar esta noite. Primeiro, este texto nos mostra de um propósito da reconciliação. Veja comigo, volte de novo aí para mim, vamos ler o versículo 21 e 22 apenas.
Antes, vocês estavam longe de Deus, eram inimigos dele, e por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam, mas agora, por meio da morte de seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Então, a reconciliação tem um primeiro propósito: reconectar-nos com Deus, mas não apenas reconectar-nos, sino nos apresentar diante de Deus sem nenhuma culpa, sem nenhuma mancha. Não há mais condenação, gente. Não há mais culpa. Isso que Paulo está dizendo, gente, não adianta vocês fazerem jejum de 1000 anos para vocês serem santos. Não. Eu já fiz isso para vocês. Já fiz isso. Já os santifiquei. Não tem mais mancha, não tem mais culpa. Eu estou te apresentando ao Pai sem culpa e sem mancha por causa de minha sangue. Paulo escrevendo a Timóteo na primeira carta, no capítulo 2, verso 5, ele diz: não há outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, homem. Não há outro que vai nos reconciliar com o Pai. Toda essa grandiosa obra que Jesus fez por amor, nos otorgou salvação, reconciliação. Hoje nós podemos conviver com Deus, nos relacionar com Deus, andarmos com Deus, por causa daquilo que Cristo fez na cruz por você e por mim. Mas não por causa das revelações, não por causa das visões, não por causa de contatos com anjos, contatos com extraterrestres, não por causa disso. Mas por causa daquilo que Cristo fez na cruz por você e por mim. Só que tudo isso que Ele fez, gente, tudo isso que Jesus fez em nosso favor, não nos otorga a liberdade ou a forma de libertinagem de viver uma vida totalmente contrária aos princípios de Deus. Ele não nos otorga a liberdade de nós vivermos como nós queramos viver, de nosso jeito, não. O trabalho, a obra que Cristo fez, Ele nos exige que nós vivamos de acordo com o que Ele quer que nós vivamos. Então, assim, o primeiro propósito da reconciliação foi justamente nos apresentar em santidade diante de Deus Pai. E segunda coisa que nós vemos aqui, nesse texto, agora eu queria que você volte ao texto e vamos ler o versículo 23 apenas. Diz assim: mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e esse Evangelho que tenho sido anunciado no mundo inteiro. Então, manter-nos firmes na fé e jamais perder a esperança no Evangelho é um desafio, é uma tarefa que Cristo nos deu. É sua responsabilidade e minha responsabilidade. Ele nos santifica, Ele nos purifica, Ele nos apresenta sem mancha. Mas nós mantermos na doutrina, nessa doutrina, é responsabilidade sua e minha. Isso é o que está falando para os colossenses, Paulo. Ele diz: cara, vocês já estavam vivendo naquela situação, estavam sendo enganados, agora prestem atenção, você tem que ficar firme nessa doutrina. Você tem que ficar fundamentados na doutrina que é Cristo. Esse é o fundamento, não são anjos, não são nada, não são emoções, são Cristo. É Cristo em quem vocês devem estar firmados, em quem vocês devem alicerçar sua fé. A reconciliação exige, gente, de lealdade a Deus, confiança plena no seu amor. Este é o maior desafio diante de tantas filosofias que nós ouvimos e nos cercam cada dia. De tantas heresias que nos cercam, nos mantermos firmes, constantes, puros, íntegros sobre a doutrina que é Cristo Jesus. Cristo é plenamente suficiente para você e para mim e para a igreja. Mas, de fato, Ele é suficiente para você? Ou você ainda busca ser satisfeito em outros locais, em outras coisas, em outras experiências? Você encontra satisfazer sua alma e seu coração em coisas até fora do contexto bíblico? Não faça isso.
se satisfaça com o que está aqui na Bíblia. Enche seu coração disso. Há um pensamento com o qual eu quero fechar esta noite de Martinho Lutero, que diz o seguinte. Martinho Lutero escreveu o seguinte, diz assim: fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras, que me dão instrução abundante e tudo o que eu preciso para conhecer, tanto para esta vida quanto a que há de vir. Preste bem atenção, irmão. Eu não estou falando que você não deva ter experiências com Deus. Que você não deva ter experiências com Deus. Todos nós temos que ter e temos experiências com Deus. Quando nos encontramos com Deus em nossa caminhada, em nossa vida diária, nós temos experiências enquanto nós estamos orando. Deus faz milagres em nossas vidas, em nossa caminhada. São experiências particulares. Mas elas não devem ser as que norteiam nossa vida. Isso que Paulo está dizendo para eles, cara, qualquer experiência que se sobreponha a Cristo está te levando longe da presença de Deus. Então, assim, este pensamento de Lutero é bem interessante nesse sentido. Foque na Bíblia. Que a Bíblia seja o suficiente alimento para a sua vida. Que Cristo seja o suficiente e pleno alimento de edificação em sua vida. Que você não precise mais estar vasculhando em poços onde não vai encontrar nada para você querer ser alguma coisa. Saiba que você é santo, puro, santificado por Cristo, regenerado por Cristo, nova criatura, porque Cristo fez, não foi um anjo, não foi uma experiência, foi Cristo que derramou seu sangue na cruz do Calvário por você e por mim, para fazer o que nós somos hoje. Amém? Amém, irmão?